A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Me chamo Diógenes, sou servo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu quero ser bem objetivo nesse vídeo, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Estou aqui com um caderno que eu tenho há muitos anos atrás, desde minha conversão em 2006, né? E desde o começo da minha conversão, eu aprendi muito sobre a importância da oração. E naquela época, como eu tinha bem mais tempo, eu tinha o hábito de orar 3 a 4 horas diariamente, né? Pela madrugada. Louvado seja Deus por isso. E decorrente das orações, da busca ao Deus vivo, frequentemente eu tinha visões da noite, eu tinha muitos sonhos, como chamava Daniel de visões da noite. E aquelas visões que mais me chamavam a atenção, eu tinha o hábito de escrever. E eu escrevi uma em 2010, que somente hoje eu pude compreender a seriedade dessa visão, porque a vejo cumprir. E como servo de Deus, eu tenho o dever de compartilhar isso com vocês e com o mundo, principalmente com a igreja de Jesus. Amém? Eu quero ler para vocês, olha, o caderno, como vocês podem ver, está aqui. É um caderno que já está bem surradinho, até uma inscrição que eu tinha feito aqui na época sumiu. Aqui, como vocês podem ver, né? As inscrições, das visões que tinha. Então, eu quero ler para vocês essa visão que me deixou perplexo. Sou sincero em dizer isso para os irmãos. Então, eu vou colocar no vídeo as páginas dessa visão que escrevi, para que os irmãos possam não só acompanhar, mas ver a veracidade do que escrevi. E o irmão tirem suas próprias conclusões. Amém? Vamos lá. Está escrito assim: segunda, dia 10 de maio de 2010, era ainda madrugada quando eu, Diógenes, servo do Senhor Jesus, tive uma visão da noite. Eis que vi eu e minha irmã Suelene andando nas ruas da cidade de São Paulo. Nós estávamos vestidos com uma veste branca de manga comprida e de colarinho alto. E na visão, eu e minha irmã Suelene conversávamos de um mistério que Deus nos tinha falado. Na visão, Deus tinha falado para mim e para Suelene, ainda à noite: eis que matarei todos os peixes, porque tenho grande ira. Eu vou repetir o que Deus falou na visão, amém? Eis que matarei todos os peixes, porque tenho grande ira. Nós escutávamos na visão o próprio Deus falar isso conosco à noite. Mas de repente, com muita rapidez, a noite tinha passado, quando eu e minha irmã Suelene estávamos na rua bem de manhã. É como se nós não estivéssemos dormindo, pois já estávamos andando pela manhã nas ruas da cidade, vendo cumprir o que Deus tinha nos falado à noite. E caminhando pelas ruas, víamos a rua deserta. Olha só, e caminhando pelas ruas, lembrando que era de manhã na visão, caminhando pelas ruas, víamos as ruas desertas e diversos tipos de peixes mortos, e fedia muito, irmãos. As ruas estavam cheias de lama e água suja, diversos peixes mortos, e cada casa que olhávamos tinha um peixe morto, maior do que uma pessoa se decompondo. E na visão, eu e Suelene conversávamos, ela me perguntando, ela me dizendo: Diógenes, Deus falou para nós ainda ontem que ia matar os peixes, e hoje mesmo ele já cumpriu o que falou para nós. E eu lhe falava: Suelene, Deus não perdoou nem as baleias. E eu mostrava para ela uma baleia se decompondo. Então nós paramos em cima de uma ponte e víamos 2 peixes grandes boiando de barriga para cima no córrego. Eu olhava na esperança de ter algum vivo, mas também estava morto.
O que me chamou a atenção foi que os peixes morriam por causa de uma chuva que Deus tinha mandado, e a chuva que Deus tinha mandado fez aparecer muita sujeira, pois toda a água da chuva estava poluída por causa de tanta sujeira que tinha na cidade. E com isso os peixes se sufocaram e morreram todos. Na visão, Suelen me dizia, morreram todos. O ponto importante que eu quero refrisar aqui. E com isso os peixes se sufocaram e morreram todos. Na visão, Suelen me dizia, morreram todos os peixes. Tu sabe onde está isso, Diógenes? Ela me perguntava, e o Espírito de Deus se apoderou de mim e respondia para ela. 1 João 2,18, já as últimas horas. Depois disso eu acordei. Amém. Então, irmãos, como vocês podem ver, foi em 2010 que eu tive essa visão. E agora eu quero passar para o povo de Deus, para o mundo, a compreensão, a interpretação da visão segundo Deus, da parte de Deus. Os peixes variados, como podemos ver, eram diversos tipos de peixes, inclusive baleias. São pessoas de todas as classes da sociedade, independente de cor ou raça. São ricos e pobres. E o detalhe, os peixes morreram por falta de ar. O detalhe também importante é que Deus anunciou que ele mataria todos os peixes porque ele tinha grande ira. E então Deus mandou uma chuva para a terra, e essa chuva que ele mandou fez com que saísse toda a sujeira que estava escondida. Eu lembro que na visão saía sujeira de dentro de bueiro, de tudo, de todos os lugares onde tinha sujeira escondida, a chuva que Deus mandava trazia à tona. Ou seja, irmãos, a sujeira é todo tipo de pecado. Os peixes são pessoas de todas as classes, ricos, pobres, independente de cor ou raça. Os peixes morrendo com falta de ar, você pode observar que o principal sintoma que define a gravidade do coronavírus é a falta de ar. Então essa é a interpretação, irmãos. A ira de Deus está sobre toda a terra, está sobre o Brasil. Então, irmãos, está na hora do Brasil se arrepender, se voltar para Cristo, viver verdadeiramente Cristo, parar de criar um cristianismo de acordo com sua mente carnal. Hoje podemos ver que a maior idolatria está acontecendo dentro das igrejas cristãs evangélicas, porque as pessoas não leem a Bíblia, têm preguiça de ler as Escrituras, de examiná-las, e então elas criam um cristianismo segundo a sua mente carnal. Elas vivem um cristianismo de acordo com as suas vontades, não com as vontades de Deus. E isso é idolatria. Salmos capítulo 7, versículo 11 diz que Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Deus é um Deus santo. A santidade de Deus revela que Deus é intolerante ao pecado. Façamos uma prova disso. Quantas vezes Adão pecou para que o mundo inteiro fosse lançado em maldição? Apenas uma vez. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram, sem exceção, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se todos nós pecamos, o que um Deus santo, o que um Deus justo tem que fazer conosco, pessoas pecadoras? Ele tem que nos condenar. Porque segundo Timóteo 2, versículo 13, parte B, diz que Deus não pode negar a si mesmo. E Romanos 6, 23 diz que Deus decretou como salário do pecado a morte.
E Deus não pode voltar com sua palavra. Hebreus 6,18 diz que é impossível que Deus minta. Então, a fim de perdoar os homens, de maneira que Deus não negue a sua justiça, ele vem à terra em seu Filho Jesus Cristo, vive uma vida perfeita na terra, ele vai para aquela cruz, e lá na cruz todos os pecados do seu povo são lançados sobre Jesus Cristo, como diz Isaías 53, versículo 6. E também toda a justiça de Deus que exigia a nossa morte é lançada sobre Jesus Cristo. E quando em João 19, versículo 30, Jesus diz: está consumado, isso quis dizer que o sacrifício de Jesus Cristo satisfez por completo a justiça de Deus que exigia a nossa morte. A ira de Deus, enfim, foi acalmada. E então Cristo ressuscita ao terceiro dia, está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, não somente como Deus, mas como nosso irmão, nos dando hoje o privilégio da salvação através do arrependimento e a fé unicamente em seu Filho Jesus Cristo, pela graça, pelo favor imerecido. E como diz Atos capítulo 17, versículo 30, que Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. E essa é a mensagem que tem extinguido da igreja. Essa mensagem tem sido tirada. E isso provoca a ira de Deus, tem provocado a ira de Deus, porque hoje os homens querem tomar o lugar de Deus. Eles se sentem semideuses. Eles pregam uma fé baseada na riqueza, no poder. E muitos têm seguido as suas práticas libertinas, como diz 2 Pedro capítulo 2, versículo 2. É hora de se arrependermos, irmãos. A ira de Deus está sobre a terra e a tendência daqui para frente é só piorar. Arrependam-se. Arrependam-se. Esse é o Evangelho por Cristo deixado. Arrependam-se em nome de Jesus. E reflitam nessa visão que Deus me revelou em 2010. Eu estou com o caderno aqui, bem guardado, eu posso provar. E agora eu tenho o dever de testemunhar a todas as gentes o que Deus me revelou no ano de 2010. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus.